Glória seja dada ao Senhor. Amém. Muito boa noite a todos. Estamos aqui na Igreja Despertei na Fé. Amém. Para mais uma noite de adoração, de louvor, de glória e de santidade, direcionadas a Ele, que é quem conduz a nossa vida, quem é que faz a gente caminhar, que faz nós crescermos naquilo que nós precisamos crescer, progredir, naquilo que precisamos progredir, e que nos sustenta, nos dá fortalecimento e nos faz caminhar com alegrias diante de dificuldades, diante de situações adversas. Amém? Amém. Sejam bem-vindos, podem se assentar. Aleluia. Hoje nós estamos no mês de dezembro, o último mês do ano, né? O ano se encerrando, e conversando com a pastora Mariana, preparando a palavra para que pudéssemos trazer para todos vocês aqui, pessoalmente, que se encontram na Igreja Despertei na Fé, bem como vocês que nos acompanham de maneira online. E a palavra que nos trouxe para fazer essa palavra de hoje é alinhamento. Quando nós chegamos no mês de dezembro, nós começamos a ver aquilo que se passou ao longo do ano e já projetando o ano futuro, aquilo que vem pela frente. Ou seja, a gente faz um remember de tudo aquilo que a gente passou pelo ano e aquilo que a gente quer que seja diferente para o ano seguinte, aquilo que a gente quer que aconteça, aquilo que muitas vezes não aconteceu nesse ano, mas que ano que vem a gente quer que aconteça. E a palavra alinhamento vem nesse sentido. Para quê? Para que nós possamos alinhar, fazer muitas vezes diferente aquilo que ao longo do ano a gente acabou se esquecendo, que a gente acabou deixando de lado, que a gente colocou Deus e a vontade dele numa caixinha e a gente agiu apenas com o nosso puro entendimento, com a força do nosso braço, e aí a gente chega ao final do ano e a gente percebe que as coisas não deram tão certo, e aí a gente busca refletir sobre isso. E aí o momento novamente de, através de um alinhamento, nós colocarmos a vontade de Deus no centro das nossas vidas, para que Ele conduza todas as ações. E principalmente a gente tem falado muito aqui na igreja sobre finanças, até porque muitas vezes a gente desconexa ou a gente tira da Bíblia e acha que a Bíblia não fala de dinheiro, que ela não fala de finanças, que ela não fala de prosperidade. E Deus deixou escrito e trouxe ensinamentos para nós nessa área importantíssimos. Se a gente entender aquilo que Deus deixou pronto, escrito, dentro da palavra dele, para nossa vida, nossa conduta na área financeira, com certeza a gente vai ter o alinhamento necessário e a gente vai ter o resultado que a gente espera em todas as áreas da nossa vida, seja a área profissional, seja financeira, seja pessoal. Mas para isso a gente precisa assim alinhar, conhecer esses mandamentos, aquilo que ele diz que é importante, deixou escrito, para que a gente possa aplicar. E a base da nossa palavra de hoje vem do livro de Provérbios. E você que trouxe a Bíblia pode abrir no livro de Provérbios. Vem depois o livro de Salmos, Salmos bem no meio da Bíblia. O livro seguinte é o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é um livro bem prático. Se a gente, quem já teve a oportunidade, quem já leu o livro de Provérbios, percebe que ele é um livro prático. Ele é um livro bem direto, que traz para nós várias situações do dia a dia, que ele é cheio de sabedoria prática, ou seja, ele traz praticidade para as nossas vidas. E o livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão, que foi sem dúvida a pessoa mais bem sucedida ao longo da história da Bíblia, e não tem por que a gente não falar em finanças e trazer os ensinamentos estabelecidos dentro do livro de Provérbios. E aí a gente vai lá para o capítulo 21 de Provérbios, 21, no versículo 5. Provérbios 21, 5, que traz para nós: os planos do diligente conduzem à fartura,
mas muita precipitação leva à pobreza. Ou seja, aquilo que a gente pontuou, a praticidade que ele nos traz, a informação e aquilo que a gente precisa ter dentro de nós como verdade. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas muita precipitação leva à pobreza. Então esse primeiro ensinamento que ele nos traz, que é a base de toda a condução da nossa vida como um todo, de todas as áreas, e não diferente da área financeira, é o planejamento. Se nós não planejarmos aquilo que a gente vai fazer, não tem como dar certo. E o planejamento ele vai até desde o nosso dia. E quando a gente acorda, a roupa que nós vamos colocar, o horário que nós vamos servir o café da manhã, de que maneira a gente vai conduzir todas as atividades ao longo do dia, para que a gente chegue ao final do dia e a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente tem proposto para aquele dia. Vai através do planejamento. E assim a gente precisa ser. Aqui fala, o diligente, ou seja, aquele que cuida, aquele que planeja, ele vai ter o resultado efetivo para as suas ações, para aquilo que ele quer. Mas aquele que trata através da precipitação, ou seja, não planeja, vai na correria, esquece de fazer, ele leva à pobreza. Então esse é o nosso versículo-chave para que a gente conduza a nossa conversa de hoje de maneira muito prática. E é o que eu quero deixar aqui para todos vocês, para que a gente busque os alinhamentos na palavra de Deus, mas apenas que a gente não ouça eles com o ouvido, e como nós temos dois, que entre num e saia no outro, mas que a gente leve isso e pratique isso nesse alinhamento que o mês de dezembro nos traz. Que a gente oportunize isso para nós, para a nossa vida, que a gente possa fazer esse alinhamento. Que eu tenho certeza que para cada um de vocês que buscar efetivamente o alinhamento dentro daquilo que são os mandamentos de Jesus, estabelecidos na Bíblia sobre finanças, tenho certeza que o seu ano, a sua vida financeira será alterada de maneira significativa. Amém? Amém. Então vamos lá para 12 mandamentos de Jesus na Bíblia sobre finanças. E a gente vai começar com o item número 1, que com certeza todo mundo já ouviu, todo mundo quer estar assim, ou gostaria de estar assim, mas muitas vezes não é tão fácil. Mas é algo que a gente precisa seguir. E todos esses 12 itens que eu vou trazer para vocês, todos eles vêm extraídos com versículos da Bíblia, que é a nossa base, que é aquilo que nos conduz e que nos faz caminhar. Então, o primeiro mandamento é: fique no azul. Quando a gente vai lá e tira o extrato bancário da nossa conta, quando a gente vê ela lá no vermelho, já dá um incômodo, já dá um desespero, Então, o primeiro item é: fique no azul. Porque lá no livro de Romanos 13:8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13:8. Então o primeiro é: fique no azul, com a nossa referência em Romanos 13:8. Então é básico, que a gente busque planejar a nossa vida financeira, planejar as questões financeiras da nossa casa, da nossa família, sabendo, que a gente precisa sempre fazer essa matemática, ela ficar no azul, ou seja, ficar no positivo. Aí vocês podem dizer: mas pastor Davi, é muito fácil na prática, no falar, mas no dia a dia não é tão fácil. Eu tenho essa conta para pagar, eu tenho aquela conta para pagar, às vezes aquilo que eu ganho não é o suficiente. Mas eu digo para vocês, os casais que eu e a pastora Mariana já conversamos sobre a questão financeira, talvez 90% deles não é porque eles não ganham o suficiente para o seu dia a dia ou para suas despesas, é que eles não planejam isso da maneira adequada, e aí acabam entrando num círculo vicioso das facilidades que o mundo impõe ou coloca, e aí acha que isso se torna normal,
e aquilo que não é normal se torna normal, e tu vai vivendo atrás de um ciclo vicioso, apenas para pagar cartão de crédito, para buscar situações que facilitam o teu dia a dia, quando muitas vezes tu poderia estar fora disso apenas com um planejamento diferente. Então por isso que a gente tem que ter esse item dentro de nós. Fique no azul, ou seja, nós temos que buscar não ter dívidas. E essa questão, mentalmente falando, quando a gente fala em não ter, ficar no vermelho e sim ficar no azul, isso de tanto a gente falar de colocar dentro disso, de nós, a gente vai dentro do nosso dia a dia evitar de fazer gastos desnecessários, porque a gente tem aquilo como meta, e a meta deixa muitas vezes de ser, quando a gente vai para o shopping passear com a nossa família, com nossos filhos, a gente vai lá para ter um momento de lazer, de sair de casa e ir para algum lugar, a nossa meta tem que ser o passeio em si, e não focalizar o nosso passeio, se eu for para o shopping e não comprar algo, então o passeio ele não aconteceu. Não, isso tem que ser diferente. E essa é a mentalidade que vai nos levar a gente buscar ter no nosso dia esse trabalho de ficar com as contas positivas. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é cuidado com empréstimos e juros abusivos. E Provérbios 22 nos traz: não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Provérbios 22, 26 e 27. E aí o primeiro item a gente fala de ficar no azul, aí no segundo item ele já nos traz. Se a gente não cuidar do primeiro, o que acontece? Nós vamos lá fazendo empréstimos, e o empréstimo tradicional hoje, né, é o cartão de crédito. Todo banco ele te oferece, ele te dá. Um tempo atrás, alguns anos atrás, para tu conquistar um cartão de crédito era muito difícil, e hoje não, né? Todo mundo recebe ligação de banco todo dia, oferecendo crédito, mas obviamente esse crédito ele não vem simplesmente com algo para dizer, está aqui, usa e quando pudermos pague de volta. Não, ele vem com juros, os juros não são baixos, e aí acaba entrando então nesse ciclo vicioso de quando tu vê, passou um mês, e aí tu tem mais um pouco de limite no cartão, aí tu compra mais um pouco, ou seja, tu está no vermelho, tu não busca o azul, tu vai aumentando o vermelho, tu vai usando o cartão de crédito ou outro tipo de financiamento, quando tu vê, tu está lá só trabalhando, ou seja, a tua vida está só para pagar aquilo que tu criou, porque tu deixou perder o controle na tua vida. Então, cuidado com empréstimos e juros abusivos, cuidado com o cartão de crédito, cuidado com tudo aquilo que traga naquele momento pontual uma facilidade, mas lá à frente ele vai te cobrar um preço por isso muito caro. E ele nos traz em Provérbios 22, o versículo 26 e 27, que falam claramente sobre isso. E o terceiro ponto que a gente pode destacar aqui é em relação ao planejamento financeiro. Faça um planejamento financeiro. E aí a gente traz a citação bíblica de Lucas 14, 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então o planejamento financeiro é a base de tudo isso, para que a gente tenha esse alinhamento em todos os aspectos. O planejamento financeiro que vai te trazer a tranquilidade, independente de quanto tu ganha, independente de quanto que a tua família ganha, independente de quantas despesas tu tens, é o planejamento financeiro que vai te dar toda a tranquilidade de tu passar todo o teu ano, seguir a tua caminhada de vida sem qualquer percalço. Por quê? Porque lá tu vais colocar tudo aquilo
que tu tens ao longo do ano. E muitas vezes são os erros familiares que se cometem no planejamento financeiro. Se compra um carro, mas se esquece que se paga e calcular quanto que vai pagar de seguro sobre o carro, quanto que vai ser o IPVA daquele carro, e aí tu vai adquirindo coisas, tu vai aumentando e tu não vai fazendo esse planejamento. Então é importante que quando vai começar um novo ano, quando vai começar essa nova etapa, o que eu vou ter ao longo desse ano de contas a pagar, daquilo que eu tenho para pagar, que vai ter que ter a questão financeira pronta para pagar. Então eu vou pagar meu IPTU ao longo desse ano à vista, ou eu vou pagar ele parcelado, o IPVA eu vou pagar à vista ou vou parcelar, de que maneira eu vou fazer esse meu planejamento financeiro, o que eu vou precisar fazer esse ano na minha casa, eu vou precisar fazer uma reforma, eu vou precisar comprar algum equipamento, alguma coisa dentro da minha casa, que eu vou precisar de um dinheiro extra. Então esse planejamento financeiro é o que vai nos dar a tranquilidade de todas essas situações que vão surgir ao longo do ano, elas estejam dentro do nosso orçamento, que elas estejam lá presentes. Então é muito importante que sentem em família, que calculem tudo, que busquem fazer isso com calma, que busquem analisar qual que é o IPTU que eu paguei ano passado. Esse ano vai ter o IPTU de novo. A gente sabe que o IPTU ele vai ter uma correção sobre aquilo que foi o valor que eu paguei. Quanto que vai ser essa correção lá? A inflação está em 5, 6, 7% ao ano, então tranquilamente o IPTU ele vai ser atualizado em 10%. Então se eu pago esse ano R$1.000 de IPTU, ele vai para 10%, mas de que maneira eu vou pagar isso? De que maneira eu vou fazer? Então se buscarem fazer isso, de todas as suas situações, tu vais conseguir planejar e vai viver com muito mais tranquilidade. E aí no planejamento financeiro, você vai conseguir fazer aquilo que você disse que teu dinheiro não chega. Ah, mas pô, eu queria fazer uma viagem, eu queria dar uma festa de aniversário diferente para minha filha, para o meu filho, mas eu não consigo. Por quê? Porque se tu não planeja e tu não tenta colocar aquilo dentro daquilo que tu tens, como é que tu vai saber se tu vai conseguir? Ou o que tu vai ter que fazer diferente de buscar uma renda extra para conseguir? Mas tu não tem isso visualmente. E nós seres humanos, nós somos muito do visual. Então a gente precisa ter lá anotado, a gente precisa ter lá escrito o que é cada etapa, é muito importante. Eu no meu celular tenho aqui no bloco de notas e acompanho comigo. E com certeza 2, 3 vezes na semana eu olho todo o meu planejamento financeiro. O que eu atingi de meta, o que eu não atingi, o que está faltando, aonde que eu dei uma erradinha, que eu preciso lá anotar para nesse alinhamento eu conseguir fazer diferente para o próximo ano. Então eu digo para cada um de vocês, e todos vocês que nos acompanham online, façam, tirem nesse mês de dezembro um tempo em família e façam o planejamento financeiro da vida de vocês. Vocês podem ter certeza, a evolução de vocês, única e exclusivamente fazendo um planejamento financeiro, vai ser estrondoso. Porque vocês vão ver quando às vezes estão gastando, coisas que vocês achavam que, não, mas é só um x-salada aqui na esquina com a família, que aí quando vocês vão ver ao longo do ano quanto gastaram com restaurante, quanto gastaram com roupa, quanto gastaram com algum item que muitas vezes no dia a dia a gente não percebe, e a gente vai caminhando e vai gastando, quando chega lá no final no montante, tu vê o quanto isso representa, e aí você diz, nossa, gastei tudo isso. E às vezes juntando 2, 3 itens que ao longo do ano se gastou, tu faz aquela viagem que há muito tempo tu não faz, tu consegue comprar aquilo que tu estás precisando, mas que tu acha que nunca vai ter dinheiro para isso, e aí vai passando, por quê? Porque não fez um planejamento financeiro. Então esse é o terceiro ponto. O quarto, atenção com gastos desnecessários. Em Isaías 55:2, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? E o mês de dezembro é um mês propício para isso, né? O mês de dezembro é um mês que a gente busca olhar, vem o Natal,
Papai Noel, então é presente para todo mundo, eu vou dar presente para A, vou dar presente para B, vou dar presente para C, para a família, para todo mundo, e aí a gente acaba fazendo gastos que são sim desnecessários. Porque muitas vezes pode dizer, mas é um presente para um ente familiar, é um presente para uma pessoa tão próxima, que eu preciso dar algo para essa pessoa. Mas o mês de dezembro também é um mês onde as pessoas mais se perdem financeiramente. Por quê? Porque a gente precisa entender no local, na posição que nós nos encontramos naquele momento. Muitas vezes foi um ano difícil, foi um ano atípico, aonde que perdi o emprego, fiquei um tempo sem emprego, tive que trocar de função dentro da empresa, reduzir o meu salário, teve uma situação de doença na família que teve um gasto extra. Então são várias circunstâncias que ao longo do ano a gente sofre no dia a dia de família, de vida. Então é importante que a gente cuide com esses gastos desnecessários. E digo para vocês, muitas vezes chega final do ano, a gente obviamente quer dar um presente para alguém especial, quer dar algo legal, mas muitas vezes algo simples, muitas vezes uma palavra dita, uma carta escrita, um sentimento, com verdades que talvez tu nunca falou para uma pessoa especial, vão fazer mais diferença do que aquela camiseta de marca que tu vais comprar e dar para alguém e muitas vezes vai usar e passou, mas tu nunca disse uma palavra carinhosa, seja para um pai, para uma mãe, para um irmão, para uma pessoa próxima. Então a gente tem que cuidar muito disso, dos gastos desnecessários, de querer fazer aquela ceia magnífica, né? Aí, vai lá na internet, né? O que está na moda para fazer na ceia, né? Então tem que ter aquele leitão, tem que ter aquilo lá, tem que ter tá cheio de 9 horas, né? Aí tu vai fazer o jantar da ceia de Natal, para 6, 7 famílias, tu faz comida para 30, né? Porque tem que ter tudo, né? Não tem que ter só um item, tem que ter aquilo, tem que ter tudo, tem que ter o leitão, aí o leitão não vem de pedacinho, tem que só comprar inteiro, quando tu vê, tu faz comida para 30, para 40, para 5, 6 pessoas. E é desnecessário porque tu está jogando fora. Mas outro dia eu como mais um pouquinho, tudo bem, tu vai arrequentar 2, 3 dias, depois já não dá mais e vai tudo fora. Então são exemplos daquilo que a gente vê que acontece no dia a dia, que é desnecessário, é dinheiro, é suor teu. Aqui ele diz, né, o seu trabalho árduo, aí tu vai jogar fora, muitas vezes sem precisar. Então nesse mês de dezembro, cuide. Se ainda não fizeram as compras de Natal, cuide com aqueles gastos desnecessários. Pontue, crie uma meta, algo ali que você vai colocar para não acontecer. Ou seja, o ano talvez que, o ano do alinhamento, do realinhamento, então vai ser o ano que eu não vou dar presente para ninguém. E vou fazer diferente por uma questão pessoal de vida, de alinhamento verdadeiramente aos mandamentos de Deus, dentro daquilo que Ele nos diz. Então anote isso, leve com você, busque refletir sobre isso, para aquilo que você precisa modificar ou aonde que você tem gasto de maneira desnecessária. E aí a gente vem no próximo item, o 5, que eu separei aqui para vocês, que é poupar. A gente falou de gastos desnecessários, e aí a gente muitas vezes pega aquele gasto desnecessário, a gente deixa de fazer, mas sobra aquele dinheiro, né? Então a gente precisa fazer essa poupança. E em Provérbios 21, 20, pouco à frente do versículo-chave que nós lemos para a palavra de hoje, ele nos traz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, 20. Então é o que a gente precisa fazer. A gente precisa agir com sabedoria. E a gente precisa poupar. Não é porque naquele mês eu ganhei um dinheiro extra, eu ganhei uma recompensa, entrou um dinheiro que eu não estava prevendo no meu orçamento familiar, que eu vou simplesmente pegar, então eu posso gastar aquilo, eu posso comprar alguma coisa. Não. Poupe. Guarde. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Então seja sábio, armazene na sua casa também aquilo que tem de importante.
E não gaste tudo, e não simplesmente vai lá e torre aquilo porque entrou fácil, então eu vou usar, vou gastar. Não, a poupança é uma base importante na vida de cada um de nós. E muitas vezes a gente passa dificuldade porque a gente não trabalha com a poupança. A gente trabalha com o quê? Com hoje. A gente só vive para o hoje. E a nossa vida ela precisa ser vivida a longo prazo. Eu tenho hoje para cá, amanhã eu vejo. Não, nós temos que poupar. Se tu falar com qualquer pessoa que busca trazer ensinamentos financeiros, os grandes investidores, vamos aí pegar Thiago Nigro, né, que é o grande investidor da Bolsa de Valores, ele coloca isso de maneira muito precisa. Nós devemos ter guardados conosco, e é isso que a gente seria o ideal do planejamento financeiro, ter 1 ano da nossa vida financeira guardado para qualquer dificuldade. Então, ou seja, eu tenho que ter lá guardado, financeiramente falando, 1 ano das minhas despesas. Esse seria o ideal, seria minha reserva de emergência. E aí a gente não trabalha com isso. Por isso que aí acontece o quê? Quando dá um percalço, a gente vai lá e utiliza um cartão de crédito. E aí a gente está pagando um dinheiro altíssimo para aquilo. Então a gente tem que ter esse planejamento financeiro. Então aquele item 3 que a gente falou do planejamento financeiro, ele entra aqui também, para que a gente poupe então e crie essa reserva de emergência, porque isso vai nos trazer muito mais tranquilidade para a gente trabalhar, para a gente viver, a gente vai conseguir pensar melhor, a gente vai conseguir viver melhor, porque a gente sabe que a pressão do dia a dia, quando vai chegando perto do dia do boleto, né? Não sei, na casa de cada um tem um dia específico do boleto, né? Lá em casa é o dia 15, então todos os boletos eu coloco para o dia 15. Então quando vai chegando perto do dia 15, tu já vai se apavorando. Vai empilhando os boletos lá, é telefone, é condomínio, quando tu vê, tá uma pilha lá de boleto. E obviamente que isso causa preocupação. Então por isso que a gente precisa planejar. A gente precisa ter nossa reserva, a gente precisa poupar, porque em qualquer solavanco que é natural da vida, a gente está lá no emprego há 10 anos lá naquela empresa, e antigamente era assim, o cara que estava 20 anos numa empresa, 25 anos numa empresa, esse cara vivia tranquilo, porque ele achava que nunca ia ser mandado embora daquela empresa. Estou 25 anos nessa empresa, hoje não tem mais isso. Hoje a gente vê pessoas que estão 40 anos na mesma empresa sendo mandadas embora. E aí o cara não espera por aquilo. Então a gente precisa fazer esse trabalho de poupar, de guardar para a nossa própria segurança. Então esse é o ponto número 5. E o ponto número 6. Seja um investidor e multiplique seus bens. Em Mateus 25, 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então a gente precisa, Mateus 25, 29, a gente precisa fazer, isso eu ouvi uma vez, e eu levo muito a sério isso, onde uma vez foi dito que a gente não fica rico pelo que a gente ganha, e sim a gente fica rico sabendo fazer com o dinheiro que a gente ganha. Ou seja, o dinheiro que eu ganho não é o que vai me deixar rico, mas sim o que eu faço com aquele dinheiro que eu ganho. Ou seja, de que maneira eu estou investindo aquele dinheiro para que ele se multiplique, para que os meus bens se multipliquem. Então esse é o importante. Desculpa. Que a gente busque fazer investimentos, analisar de que maneira aquele dinheiro possa render. E aí você vai me dizer, mas eu nunca vou conseguir, o que sobra é pouco, eu não vou conseguir comprar um imóvel na planta, no litoral, para valorizar, para fazer. Eu digo que não. Por quê? Hoje tem tantos investimentos que você pode fazer e que vai te render, até na poupança, que é a aplicação mais simples, mais fácil, que não tem imposto de renda. Mas hoje, com a taxa de juros Selic elevada no país, está em 13,75, então hoje a poupança, deixando o dinheiro lá parado,
simplesmente deixando ela parada, sem precisar pagar imposto de renda, sem precisar pagar nada, tu está ganhando 0,7%, quase 1% ao mês, deixando ela parada sem fazer nada. Se tu precisar, tu tira hoje. Tem outras aplicações que rendem mais, mas aí tu tem que deixar lá muitas vezes um ano parado, 1 ano e meio, 2 anos, para resgate lá na frente. Então, há maneiras e há possibilidades de investir de várias formas. E aí aquele valor que está sendo lá colocado, tu pode investir. Então, o que a gente precisa é fazer isso, criar mecanismos de investir. E não é a quantidade que vai fazer a diferença na tua vida. Porque, obviamente, o cara que investe 10 mil reais, o 0,7 representa um numerário. O cara que investe 1 milhão, vai ser outro. Mas aquele que não faz o investimento no 10 mil nunca vai fazer no 1 milhão. Porque aquele que tem 1 milhão hoje, ele não nasceu com 1 milhão. Ele conquistou aquele 1 milhão. E a gente vê as pessoas que hoje têm muito, a maioria dessas pessoas é porque conquistaram um patrimônio de dedicação. E seguiram fielmente vários mandamentos, e esses mandamentos que a gente está hoje aqui discorrendo, que é importante para a nossa vida. Ponto número 7. Não tenha preguiça de trabalhar. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Em Provérbios 6, do 9 ao 11. Então a gente precisa buscar trabalhar sempre, ter disposição. Tem muita gente que diz, olha, mas eu não ganho dinheiro, mas eu não prospero financeiramente, mas quando vê a pessoa dorme até tarde, a pessoa não busca fazer algo diferente, ela não busca se capacitar. Então a gente não pode ter a preguiça, seja qual for o momento. Muitas vezes, obviamente, chegamos agora em dezembro, está todo mundo cansado, obviamente passa um ano exaustivo, um ano que foi um ano pesado, espiritualmente até falando, né? Eleição, todo aquele embate daqui, de lá. Então chega agora em dezembro, está todo mundo lá, não vejo a hora de pegar férias e dar uma relaxada, mas muitas vezes ali é um momento que vai surgir alguma situação na sua vida que vai fazer o diferente. Talvez tu está há 5 dias para entrar de férias na tua empresa, mas aí vem aquele pedido para que tu faça um serviço, faça uma obra, faça o que tu for fazer na tua empresa, aquilo que tu exerce, mas tu não vai conseguir fazer naqueles 5 dias, vai levar 10 dias, tu vai ter que trabalhar uma semaninha a mais. Aí tu vai dizer, não, deixa também, né? Já trabalhei o ano todo, que custa? Não vou. Isso não é saudável. E não vai ser por causa dessa uma semaninha a mais que tu vais deixar de fazer o teu descanso, tu vai recompor. Então tu não pode deixar esse sentimento de preguiça, de relaxamento, de dominar e achar, não, está pronto. Talvez ali é o momento que Deus está te provando para te trazer algo sobrenatural, algo diferente, e tu está desperdiçando. Talvez Ele está te testando naquele detalhezinho que talvez ao longo do ano tu sabe que tu vacilou, que tu, aquela segunda-feira que tu podia ter, era para acordar cedo, mas hoje não tenho nenhum pedido lá para fazer, não tenho nada, vou dormir até mais tarde, vou abrir a minha empresa mais tarde, e ao longo do ano tu procrastinou várias coisas, tu deixou a preguiça te dominar, e talvez é Deus naquele momento dizendo, olha, eu vou dar uma prova para ver se Ele vai ser diferente aqui, se Ele vai modificar. E aí às vezes é a oportunidade que tu tens de fazer algo diferente, mas a preguiça te dominou. Então, 7º ponto, não tenha preguiça de trabalhar, seja o que for, seja quando for, tenha disposição, tenha vontade de fazer, não cruze os braços, se dedique, faça com amor, faça com alegria, não faça como um peso. Muitas vezes a gente tem isso, né? A gente carrega tudo isso como um fardo, e aí obviamente pesa, dói, machuca. Então a gente tem que fazer com alegria, com vontade, dizendo que bom que eu posso fazer, que eu posso trabalhar, que eu estou com saúde, que surgiu algo para eu fazer. Quantas pessoas estão ali que queriam algo para fazer, para ganhar um dinheiro e não tem, e aí surge para vocês,
deixa para lá. Então Provérbios 6, 9 a 11 nos traz isso. Não tenha preguiça de trabalhar. Ponto número 8. Fuja do dinheiro fácil. E vou dizer para vocês esse aqui, quando eu li, me veio algo assim na mente de imediato que a pastora Mariana vai entender, e se eu pedir para ela, vai falar uma palavra. Fuja do dinheiro fácil. Deu estralo, pastora? Não? Eu sempre fui, estava segunda-feira, terça, segunda foi a primeira coisa que eu ia fazer, pegar meu bloquinho, ir lá na lotérica, Mega Sena, Trimania, E vou dizer para vocês, eu cheguei a gastar no mês 5, 10 mil reais em comprar Trimania, Mega Sena, Loto Fácil e tudo que tenha de jogo, que tenha para fazer para ganhar, que é o quê? Que é o dinheiro fácil. Que é a gente buscar o dinheiro fácil, que é, não, pô, eu vou lá jogar um pouquinho, vai que eu ganhei, está tudo resolvido na minha vida. E a palavra de Deus diz que isso não é bom, isso não é saudável. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Salmo 112, 5. Então a gente tem que buscar fugir das facilidades. E as facilidades vai muito em relação à jogatina, e às vezes a gente não percebe, né? É todo domingo a cartelinha da Trimania, é toda semana 1, 2 cartelinhas da Mega Sena, tá? E agora vai chegar o final do ano, né? Tem os bolão da vida, da virada, da isca, daquilo, Mega, né? Tu vê aquele numerário todo, tu diz, meu Deus, né? Resolve todos os meus problemas. Talvez isso lá vai ser uma maldição da tua vida. Para a glória de Deus, faz porque a gente precisa, e agora faz belos anos que não gasto mais um centavo, seja com Mega Sena, com qualquer jogatina, nada. Aleluia! Glória a Deus, ó, Deus me curou. Ou seja, a palavra que vai, ela volta também, ela é eficaz para todos nós, seres humanos. E assim a gente precisa ser. E também quando a gente fala fuja do dinheiro fácil, é das facilidades muitas vezes que a gente encontra no dia a dia, que a gente busca trazer, mas pô, isso aqui, vou fazer isso aqui, é um negocinho que a gente sabe que é meio errado, ou seja, que é errado, porque não existe um meio, ou é certo, ou não é certo, é errado, ou é meio errado. Então a gente tem que buscar fugir disso. A gente tem que ser honesto na nossa conduta com todos os nossos negócios. E aí a gente vai estar fechando uma brecha muito grande na nossa vida e afastando da gente o que tem de ruim e trazendo para nós o que tem de bom. Então fuja do dinheiro fácil. 9º ponto, nada de sonegar impostos. Por mais que essa frase seja dura, por mais que nós achamos ser injustos, a metodologia hoje tributária imposta no nosso país, onde ela não privilegia quem trabalha, quem arrecada, quem produz, mas a palavra de Deus diz assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Romanos 13, 7. Ou seja, uma das coisas maiores na nossa vida é nós termos temor e honra ao Senhor. E aí ele coloca na mesma frase, na mesma sequência, falando de imposto, tributo, temor e honra. Então a gente precisa respeitar isso. A gente precisa saber que vai chegar o início do ano e vai ter o IPTU para pagar, vai ter o IPVA para pagar, dependendo lá do nosso cronograma da placa, Se a gente é empregador, tem que pagar o FGTS do nosso funcionário. Então isso faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa honrar isso de acordo com aquilo que é estabelecido em lei. Por mais que seja injusto, então nós vamos brigar, nós vamos lutar contra a injustiça, buscando alterar aquele sistema, mas não simplesmente fazendo algo errado só porque eu acho que aquilo lá não é certo, ou porque aquilo lá não é certo.
Senão a gente vai estar fazendo o que muitos outros fazem de errado, só que de uma maneira diferente. Porque não existe o pecado do outro maior do que o meu pecado, o erro do outro maior do que o meu erro. E é um erro, se tu não pagar imposto, é o mesmo que a pessoa que vai lá e faz algo errado, que mata, que rouba ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então o imposto precisa ser pago. E como é que a gente vai conseguir trabalhar isso bem? Aquilo que a gente falou lá no ponto 3, o planejamento. Mais uma vez ele traz esse alinhamento para que a gente tenha planejamento. Quando a gente vai abrir uma empresa, quando a gente vai abrir um negócio, a gente sabe que a gente vai precisar fazer isso, que vai ter que pagar imposto, que vai ter que pagar. Então tudo isso ele tem que ser planejado para que a gente possa gerenciar tudo isso da melhor maneira. Ponto número 10. Evite ser fiador de alguém. Isso aqui muitas vezes é difícil, né? Mas está lá em Provérbios 17 e 18. O homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo. Por mais que a gente queira ajudar, por mais que a gente queira fazer o bem a alguém no momento difícil da vida dele, a gente precisa entender que nós precisamos evitar ao máximo ser fiador de alguém. A palavra de Deus nos diz isso. Não é porque o pastor Davi, a pastora Mariana, que nós achamos que não é legal. Não, é a palavra de Deus que fala isso, né? Claro, aí vocês podem me dizer, mas é meu pai, é minha mãe. Mas a Bíblia diz, seja quem for, evite ser fiador. Colabore de uma outra maneira, ajude de uma outra maneira, mas não seja fiador. Então, para que a gente não se complique financeiramente por causa de terceiros, né? Ah, mas é meu amigo, não vai dar problema, ele é meu amigo, conheci ele na escola, ele só pediu isso, conheci ele na faculdade, no trabalho, ele só precisa assinar um documento para ele poder fazer isso. Depois você vai se pagar pelo erro dele. Aí você cumpre todas as tuas regrinhas aqui, todos os teus mandamentos de Deus. Tu está lá, faz, tu não fica no azul, tu fica no azul, não fica no vermelho, tu não vai no dinheiro fácil, tu não sonega, tu faz tudo, tu cumpre. E aí aquele cara lá vive daquela maneira, de qualquer maneira. Vai lá fazendo as coisas erradas e tal, e aí agora ele precisa de um fiador lá para fazer o aluguel. E aí tu fez tudo certinho, vai lá, dá o teu nome lá, ele nem se importa contigo, ele não paga e sobra para ti. Quer dizer, tu cumprindo os teus mandamentos, aí você diz, mas eu cumpri tudo, Senhor, eu cumpri todos os teus mandamentos lá, respeitei. Mas tu não lembrou de evitar ser fiador. Tu descumpriu, e aí tu está escolhendo o preço por causa disso. Então evite ser fiador de alguém. Deixa lá um versículo já separado da Bíblia, alguma coisa, quando o cara dizer fiador, eu tenho uma palavra para ti. Ó, fiador aqui, ó, Deus vai, já coloca ali, já ora com a pessoa, já faz e deu e acabou. Mas não seja fiador. Item número 11. Construa uma herança para seus filhos. Quem tem filhos, né, sabe muito bem o quanto eles são o nosso mover, a nossa vida, né? Os nossos filhos são tudo para nós e a gente tem que ter responsabilidade para com eles. Eu sempre digo isso e acho isso muito importante. Os filhos, eles não pedem para vir ao mundo, né? Então muitas vezes, mas o pai, a criança não tem culpa, ela não pediu para vir no mundo, ela veio. E nós, pais, nós temos muita responsabilidade sobre isso. Então a gente precisa construir uma vida diferente para eles. E quando a gente fala em construir, o construir a vida deles, não é que a gente tem que ir lá e viver para eles, para que eles tenham alívio. Até porque nossos pais muitas vezes viveram momentos difíceis que não deixaram nada para nós. E a herança que a gente deixa para os nossos filhos, a gente não fala apenas em herança material, bem, mas herança de conhecimento, de conduta de vida, de palavra, de caminhada. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, Provérbios 13, 22, a primeira parte. Então que a gente possa deixar herança para os nossos filhos,
que é a herança de quê? Do caminho de seguir de vida, de conduta de vida, de ética e responsabilidade. Obviamente, se a gente poder deixar para os nossos filhos uma herança de vida através de recursos financeiros, que bom, que ótimo, não tem nada de errado, até porque nós vamos ensiná-los a receber aquele dinheiro e saber usar da melhor forma, e não para a gente criar filhos malandros, filhos que não queiram trabalhar, filhos que vão só gastar o dinheiro que os pais, com muito sacrifício, conquistaram. Não, nós vamos dar toda a base, mas não é por causa disso que, mas o meu pai e minha mãe não deixou nada para mim, tive que construir tudo sozinho. Aí por causa disso tu vai ter que fazer isso com o próximo? Não, tu pode ser diferente. E tu vai fazer os bons sentidos, tu vai buscar deixar algo financeiro para ele, que ótimo, parabéns. Tu vai deixar também uma palavra, uma conduta de vida, uma sequência lógica para se seguir. Então que a gente precisa pensar nisso, e o futuro é fundamental. O futuro são os nossos filhos. A nossa vida, de certa forma, ela segue, ela flui sobre os nossos filhos. A gente parte desse mundo, vai para viver junto ao Pai, e os filhos é o que ficam, é a nossa herança, é aquilo que a gente deixa. Quando tu vai falar com uma criança, tu vai pedir, tu é filho de quem? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Então há uma sequência. E quem é que não quer deixar um bom exemplo na tela? Quem é que não quer deixar algo bom? Todos nós, e assim a gente precisa ser. Então, ponto 11, construa uma herança para seus filhos. Ponto número 12, seja um empreendedor. Esse aqui é um ponto muito importante, muito legal. Trouxe lá no livro de 1 Tessalonicenses 4:11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Isso é muito importante. A gente precisa entender que a gente tem que ser empreendedor na nossa vida, que a gente tem capacidade, que Deus nos deu a capacidade de fazer várias e várias coisas, e a gente precisa empreender, a gente precisa buscar fazer essas coisas e entender que a gente pode ter o nosso próprio negócio e trabalhar com as nossas próprias mãos. E muitas vezes aqui traz algo que vai nos ajudar em todos esses pontos. Muitas vezes a pessoa diz, mas eu trabalho, tenho o meu emprego, mas essa renda não me satisfaz, eu precisava ganhar mais, teria que ganhar melhor. E muitas vezes tu deixa de empreender, tu deixa de fazer algo que tu é capaz, algo que tu sabe, algum dom que Deus lhe deu, e que tu possa contemplar, complementar a tua renda, e tu deixa de lado. Então aqui é um ponto que tu podes buscar, e a gente tem passado isso para os casais, para as pessoas que nos procuram, que a gente tem conversado, o que tu pode fazer que tu vai criar uma renda a mais na tua família, na tua casa, para buscar melhorar a tua renda familiar, e aí tu vem através do empreendimento, de buscar empreender, de fazer algo diferente, para buscar um lucro maior, para buscar alguma coisa diferente, para contemplar a tua renda de maneira mais efetiva. Então olhe dentro de você aquilo que vocês poderiam fazer, seja lá o que for. Às vezes, eu sou bom em fazer doces, eu tenho lá meu emprego, tenho a minha profissão, mas eu preciso fazer um sacrifício a mais, eu preciso criar algo a mais por um tempo. Então por que não usar essa tua habilidade, esse dom que Deus te deu, para tu buscar uma renda maior? E a gente vive aqui numa cidade, Itapema, aqui no litoral catarinense, uma cidade de oportunidades, que dá para fazer tanta coisa, que dá para ganhar dinheiro com tanta coisa, que a gente nem mensura muitas vezes isso. Tem tantas pessoas com aptidões que possam fazer tantas coisas aqui, mas se deixam, não, mas eu tenho meu emprego, então está bom. Não, busque outras fontes de renda, busque ter outras fontes para buscar recursos, isso é importante. Esses são os 12 mandamentos que eu trouxe diretamente da Bíblia, da Palavra do Senhor, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Que a gente olhe dezembro, que a gente olhe esse mês, que é um mês que muita coisa passa na nossa cabeça, que é aquela ligação, daquilo que foi para aquilo que vai vir, daquilo que não deu certo para aquilo que eu quero que dá certo, É um mês que a gente traz muita esperança, de renovação.
é o nascimento de Cristo, né, que é a grande comemoração, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então que possa nascer dentro de nós o alinhamento dentro da palavra do Senhor. Amém. E é isso que a gente quer, e é isso que eu quero que você grave nesta noite. E a gente vai caminhando para o encerramento dessa palavra, onde eu peço que cada um de vocês se coloque de pé nesse momento. Você que está em casa também, você que está ali no celular, em casa, no computador, que você nesse momento também se coloque de pé. Vai cantar um louvor ao fundo e que a gente possa pegar tudo isso que foi dito nesta noite, toda essa mensagem que foi trazida diretamente do Senhor, que não é algo vindo do pastor Davi, da pastora Mariana, mas sim diretamente do Senhor. É a palavra entregue, verdadeira, pura, sincera, vinda do Senhor nosso Pai, que olha para cada um de nós de frente, que nos conhece, que sabe quem a gente é, que compreende as nossas dificuldades, que sabe as nossas limitações, que nos entende, mas que sabe o quanto precisamos também crescer e avançar, o quanto nós precisamos seguir, caminhar de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes a gente pensa que Deus não vai falar com a gente sobre a questão financeira, que Ele não vai nos ensinar como a gente deve ter a conduta de vida na questão financeira. E sim, a palavra de Deus nos diz, nos mostra, nos direciona. E nesta noite nós podemos ver, através de mandamentos vindos diretamente do Senhor, para que a gente conduza essa nossa vida da maneira mais acertada possível. E todas as dificuldades que nós temos dentro de nós, Ele vai mover, Ele vai fazer, mas basta a gente querer. A gente precisa buscar, a gente precisa querer ser diferente, a gente precisa querer fazer o diferente para que Deus haja dentro da nossa vida, na nossa casa, na vida do marido, na vida dos filhos, daquele que precise mudar financeiramente falando aqui, que foi o nosso tema, a base da nossa palavra. Que a gente busque esse alinhamento com os mandamentos do Senhor, que a gente busque se alinhar, que a gente aproveite o mês de dezembro para evitar o desnecessário, para evitar o consumismo, o gastar por gastar, só para dizer que eu dei o melhor presente, que eu dei presente para todo mundo. Não, eu dei a minha melhor palavra, eu dei o meu melhor sentimento, eu dei o meu melhor abraço, e eu estou buscando e eu quero na minha família, na família de cada um de vocês, o alinhamento necessário para que a gente tenha uma vida feliz, para que a gente caminhe não porque é o dinheiro que vai nos mover e a gente não trabalhe para o dinheiro, e sim para que o dinheiro trabalhe para nós, e assim que nós devemos viver, e assim que eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, que a gente possa cuidar da nossa vida, baseados na palavra do Senhor, seguindo os seus mandamentos, tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos deixou. Que a gente grave tudo isso no nosso coração e que a gente aplique isso, porque a palavra de Provérbios ela é assim, ela é prática, é a sabedoria prática diária, e é assim que nós precisamos fazer, aplicar. Não adianta a gente vir aqui, ouvir e deixar isso sair de nós, isso entre, isso nos modifique, e que a gente realmente faça aquilo que precisa ser feito, que eu tenho certeza na vida de cada um de vocês que aqui está, vocês que estão nos acompanhando de maneira online. A vida de vocês será transformadora. Deus agirá na vida de cada um de vocês. Deus conhece cada um de vocês. Sabe as dificuldades, sabe as limitações, sabe o que você passou nesse ano, as dificuldades que você teve, aquilo que você gostaria de fazer e não pôde porque não conseguiu. Aquela dívida que está lá te incomodando, aquele cartão de crédito que está lhe perturbando, tudo isso Ele sabe. Ele só está esperando você dar o primeiro passo. Ele só está esperando você fazer o alinhamento.
A palavra de Deus entrou em você, veio. Você ouviu nesta noite os mandamentos do Senhor que a gente precisa cumprir. Então faça isso acontecer. Que o sobrenatural é feito por Ele, não é nós.